O melhor episódio de Pluribus é sempre o próximo. E esse quinto episódio, que chegou mais cedo essa semana, por causa do feriado de ação de graças lá nos Estados Unidos, simplesmente vai alugar um triplex na cabeça de todo mundo. O final, em especial. Mas eu acho que o final, ele é impactante. E eu tenho teorias sobre ele. Mas o que me chamou a atenção nesse episódio é o desenvolvimento dele. E como ele mergulha no extremo do individualismo de Carol, revelando a consequência disso e nos fazendo ter um outro olhar para essa personagem. E eu quero discutir um pouco mais sobre isso no vídeo de hoje. E aí, galera, eu sou o Thiago e eu acho que esse quinto episódio de Pluribus, ele é um dos melhores da série porque ele valoriza muito essa coisa do lançamento semanal. E a série como um todo tá valorizando isso. Eu já falei sobre isso em outros vídeos sobre o Pluribus aqui no perfil. Mas o que eu tô adorando é ver como cada episódio parece alimentar a discussão em torno do que a gente tá vendo, sabe? Não só aquela coisa do mistério, do que tá acontecendo, e esse episódio também tem isso, mas eu acho que no olhar, no estudo de personagem, eu acho que esse olhar para Carol, para o desenvolvimento dessa protagonista, ele vai ficando cada vez mais complexo a cada episódio. E assim, quem viu o meu último vídeo sobre Pluribus, em que eu analiso a cena do supermercado, vai perceber que muito do que eu disse ali vai ecoar nesse episódio. Porque após experimentar ou lutar pelo individualismo e levar o individualismo ao extremo, Carol é obrigada a lidar com as consequências disso. Nesse quinto episódio, a gente experimenta sabe, o abandono completo da personagem. Porque simplesmente, o mundo do nós, os outros, perceberam que ela era uma ameaça. E falaram, tudo bem, Carol, nós continuamos respeitando você, nós gostamos de você, mas você vai ficar aqui e a gente ali. E simplesmente toda a cidade é evacuada, essa cena é maravilhosa. E a gente vê a personagem que lutou pela independência, pelo individualismo, que fez o mercado ser, enfim, preenchido, abastecido apenas para atender a sua necessidade, ela agora é obrigada a lidar com o vazio, com o total isolamento, que é talvez a principal consequência dessa defesa do individualismo. Mas eu gosto como esse quinto episódio faz isso sem intenção de julgar Carol. Muito pelo contrário, eu acho que é nesse quinto episódio que a gente mais se conecta com ela. Existe um fascínio na direção, no olhar para esse vazio, o que começa quase familiar para Carol, sabe? A solidão como algo familiar para ela, ela parece se sentir bem num primeiro momento, como se estivesse, sabe, estufando o peito e falando, ó, essa batalha eu venci. Aos poucos vai ganhando um caráter mais triste até, bem triste inclusive. E como eu disse, eu tenho algumas teorias sobre o final desse episódio e eu acho que ele diz muito sobre o que a gente vê nesse quinto episódio. Porque diferente do que muita gente estava pensando, e inclusive eu comentei sobre isso lá no Twitter na semana passada ou retrasada, não lembro agora, falando que pra mim, os outros, o mundo do nós, ele não era subserviente a Carol porque ele era subserviente à raça humana. Eu não achava isso, eu nunca achei. Eu acho que é um instinto de sobrevivência. E nesse quinto episódio isso fica muito claro. Porque os outros, eles simplesmente perceberam que Carol não era só uma ameaça por se estressar. Ela podia ser uma ameaça à fisicalidade deles, sabe? Até uma ameaça aos planos deles, que a gente ainda não tem a exata noção do que se trata. Então eles isolam ela. E esse isolamento, pra mim, ele é sintomático porque ele mostra a consequência dessa busca pelo individualismo, mas ele acaba expondo a personagem. E é um episódio muito engraçado, é um episódio muito tragicômico até. Tem vários momentos hilários quando a gente percebe que o que parece, como eu disse, familiar no começo vai se tornando mais melancólico, mais triste. Ela vai sentindo de algum nível a falta daquelas pessoas, mesmo que dentro desse cenário bizarro, a gente percebe que ela não gosta de estar sozinha. E eu acho que ninguém gosta de estar sozinho. Mesmo aqueles que defendem tão fervorosamente a independência, tão fervorosamente esse privilégio
E na tentativa de Carol conversar com os outros humanos, ela só mostra isso. Em vários momentos desse episódio, ela assume meio que uma posição quase que como presidente dos Estados Unidos. Ela chega a gravar um vídeo, um pronunciamento. E assim, ela representa muito, sabe, desse ideal de independência americano, essa defesa de um privilégio americano, essa tentativa americana de se sobrepor à vontade dos outros. E aqui eu tô falando dos outros humanos que parecem bem mais, assim, meio que naturalizaram, tirando o paraguaio, que esse episódio não aparece, então eu não sei o que aconteceu com ele, mas todos os outros parecem mais integrados a esse estilo de vida coletivo do mundo do nós. Enfim, tirando o paraguaio e ela, o paraguaio por um ato assim de guerrilha quase, e ela por essa defesa de privilégio, são dois extremos que a série eu acho que vai desenvolver nos próximos episódios, dois extremos de um mundo polarizado. Eu acho que Carol, nesse episódio, ela é mostrada em sua face mais humana, mais frágil até, porque naquele isolamento a gente vê o impacto da solidão. Tem todo um segmento nesse episódio que eu não vou entrar em detalhes nele, porque eu também não quero estragar tanto a experiência de quem não viu, mas nesse episódio você percebe que ela nutria sentimentos, pelo menos por uma pessoa, e quando a memória dessa pessoa é ameaçada, ela assume uma outra postura. Ela faz algo que ela não fez até aqui, ela coloca a mão na massa, ela literalmente, ela deixa de fazer as perguntas erradas e passa a pensar num outro, ou pelo menos na outra. E eu adoro como essa cena tem um detalhe assim que o que ameaça esse isolamento de Carol é um coletivo, é uma alcateia. Tá, sabe, percebendo as conexões? Nada aqui me parece muito aleatório ou jogado. Tudo é pensado pra expor essa personagem e o que ela representa, essa defesa fervorosa de uma independência que se confunde com o privilégio de poucos num mundo extremamente desigual. Eu já falei sobre isso. Mas, quando tudo parecia assim, como eu disse, triste, melancólico em algum nível, Carol começa a fazer algumas perguntas certas, ou melhor, começa a fazer algumas descobertas. Ela percebe que algo ali está diferente, e eu acho que o final desse episódio alimenta algumas possibilidades que são, no mínimo, inquietantes. Assim, eu acho que eu vou nadar contra a corrente aqui. Porque eu não tô achando que o final do episódio, quando Carol faz uma descoberta e reage com espanto, eu não acho que o que ela vai ver ali vai ser nada chocante, uma reviravolta que vai mudar a nossa percepção sobre os outros ou sobre o mundo do nós. Eu não acho isso. Eu acho que o que vai mudar é a percepção dela. Mas e aí? O que ela vai encontrar ali? Nesse episódio, ela faz uma descoberta interessante relacionada ao leite. Inclusive, o título do episódio, se não me engano, é Quer Leite. E ela descobre que aquelas pessoas estão tomando muito leite. Só que quando ela vai ver, na verdade, não é bem o leite que elas estão tomando, é uma mistura. E ela consegue ter acesso a esse pó, ela faz até uns testes. Aí a Carol meio que... ela agora botou a mão na massa, como eu falei. Aqui nesse episódio ela tá mais proativa. Ela começa a deixar de pensar nela e olhar para elementos que estão aí no mundo e perceber padrões, questões que poderiam ser ali, revelar alguma fragilidade dos outros, desse mundo do nós. E ela descobre, sabe, um código de barras que leva ela à fábrica. E lá ela encontra esse lugar que armazena todos os alimentos do mundo, mas ela faz uma outra descoberta também. E aí que a gente vê apenas o choque na cara dela. E esse choque, pra mim, a minha teoria, e eu vou falar aqui, eu posso estar totalmente errado, como eu disse no episódio anterior, mas até aqui eu não tô tão errado não, hein. Pra mim, ela vai perceber que o mundo do nós está sucumbindo. Os outros, eles estão morrendo, de alguma forma. Eles não estão sobrevivendo ao nosso habitat, à nossa atmosfera. Alguma coisa no nosso estilo de vida está machucando eles. E ali ela vai encontrar talvez alguma prova, algum indício disso. E ela vai mudar a percepção sobre eles. Ela vai ver que eles estão ali também lutando pela própria vida. Se não a deles enquanto consciência coletiva, dos humanos que eles se apossaram e que vivem
de alguma forma dentro dessa consciência coletiva. Eu tenho pra mim que a série pode ir pra esse caminho, porque existem alguns indícios. Eu não sei se vocês repararam, mas o mundo foi ficando vazio nos últimos episódios. Vocês perceberam isso? No primeiro episódio, no segundo episódio, você tinha muito movimento, muita presença, e as coisas meio que foram, sabe, sendo esvaziadas, os lugares. Parece que tem, sabe, sempre uma... embora nesse último episódio você tenha todo um engarrafamento, tipo um êxodos, assim, não bíblico, mas dentro desse, enfim, dessa realidade distópica, eu sinto que muitas pessoas foram desaparecendo, assim. E a mudança também, sabe, no comportamento dos outros, que estão se tornando menos amigáveis, menos próximos, enfim. Tirando a personagem, a Zosla, né, que vive com a Carol, todos os outros meio que não estão naquela mais, oi Carol, tudo bem Carol? E eu acho que a série vai por esse caminho. Algo me diz. Talvez, ao enxergar a fragilidade desse mundo do nós, do mundo dos outros, a Carol comece a pensar nas perguntas certas para as respostas certas. Eu acho que talvez a força dessa consciência coletiva esteja ligada à integração de todos. E talvez ela só se torne autossustentável dessa forma, absorvendo esses 11 outros humanos e fechando uma cadeia, enfim. Um organismo vivo de fato. E que sem eles estão, enfim, à mercê. Não sei, são teorias. Eu acho que talvez a série vá por esse caminho. Não vejo a série tornando o mundo do nós, o mundo dos outros, como vilões, uma força ameaçadora, enfim. Mas também não ponho minhas mãos no fogo e eu quero ouvir a opinião de vocês. O que você acha que Carol enxergou na cena final do 5º episódio? Diz aí nos comentários. Não se esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir a gente aqui no Barata no Cinema, porque tem vídeos, dicas e análises todos os dias. Tchau, gente.